Olá, seja muito bem-vindo a mais um tempo do alimento, um momento especial que a gente se debruça sobre a palavra de Deus, sobre um trecho da palavra e é alimentado pelo Senhor. A palavra de Deus é rica em nos alimentar, nos nutrir, nos dirigir em tudo na nossa vida. Nós estamos nessas semanas olhando para o livro dos Salmos no alimento, a nossa escola de oração. Hoje nós vamos chegar num salmo que é um salmo que Jesus citou na cruz. Então, por isso, um salmo que é chamado de um salmo messiânico, que aponta para a vida, a obra do Senhor Jesus. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do Salmo 22. Se você não tiver como abrir a Bíblia agora, o texto também está aí na descrição do vídeo. Você pode acompanhar a leitura. Nós lemos assim a palavra do Senhor. Salmo 22. Ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer. E me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele.
até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Senhor Jesus, o Senhor que citou esse salmo, o Senhor que operou a tua salvação, a nossa salvação, que nós possamos celebrar e contar às gerações vindouras aquilo que o Senhor fez e que foi o Senhor quem o fez. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus, no teu nome, Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Queridos, esse salmo, como a gente vê e muitos lembram, ele é citado por Jesus na cruz. Em Mateus 27, 46, quando Jesus está na cruz, nós lemos assim: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se identifica com esse salmo e ele cita esse salmo. Esse salmo que foi composto por Davi, que diz respeito, é um salmo da comunidade de fé, é um salmo de pessoas que clamam ao Senhor em meio às dificuldades, e esse salmo pode ser usado por todo o povo de Deus no meio das dificuldades, mas quando Jesus o cita, e há algumas coisas nesse salmo que apontam para além de Davi, para além da experiência normal do povo de Deus, por isso ele é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para uma realidade maior, que se cumpre na pessoa de Jesus. E a gente vê aqui Jesus citando o verso 1, especialmente, e todo o salmo ele está citando. Quando Jesus cita um salmo, ele está citando todo o salmo. E tem muitas coisas nesse salmo que fazem menção a Jesus. Apenas algumas delas, a gente vê, por exemplo, no verso 7, todos os que me veem zombam de mim, especialmente naquele momento da crucificação. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. As pessoas ali ao redor de Jesus na cruz estavam justamente dizendo isso. Salvou a outros, salve a si mesmo. Vamos ver se Deus vai livrá-lo, vamos ver se ele é filho de Deus. E aí há uma expressão nesse salmo: salve-o, pois nele tem prazer. Remetendo aquilo que de fato o Senhor Jesus ouviu no seu batismo, a voz que veio do céu, a voz do Pai dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A gente vê também no verso 11, eu consigo imaginar exatamente o momento da crucificação. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Aí, verso 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Perceba como nós estamos aqui, como toda a palavra de Deus, nós estamos aqui em solo sagrado. Este salmo está apontando para uma realidade maior, que veio a se cumprir séculos mais tarde na pessoa de Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. E especialmente esse salmo fala do momento da entrega, do momento da maior batalha que Jesus travou, que foi na crucificação, e ele se identificando como o pecador no nosso lugar, ele que não tinha pecado, se colocou no lugar do pecador, para que
nós, crendo nele, estando nele, recebemos então a justiça do Pai. E ele clama ao Senhor diante desse momento de maior batalha da sua vida, que é a crucificação, onde ele experimenta no nosso lugar a ira justa de Deus contra o pecado. E uma dimensão dessa ira é experimentar o abandono de Deus, o total abandono de Deus contra o pecado. Quando Jesus estava na cruz, ele experimentou o abandono do Pai, para que eu e você, ao estar nele e ao crer nele e ao colocar a nossa confiança nele, a gente não precise experimentar esse abandono. A gente possa ser, ao contrário, acolhido por meio dele, por meio da sua obra, por meio de Jesus. E há essa troca, essa substituição. Ele toma o nosso lugar e nós recebemos então na justiça dele o lugar que pertence a ele, o lugar de filho, o lugar que também ouvimos do Pai: tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer. Isso é maravilhoso, esse é o Evangelho. E Jesus faz isso voluntariamente. Esse é o plano da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos resgatar, para nos fazer parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Então olhe para esse salmo, fique maravilhado com a obra redentora de Jesus. Fique maravilhado com a obra salvadora de Jesus. Use também esse salmo para clamar. Use esse salmo também para você expressar diante de Deus a sua confiança, a sua busca em momentos de dificuldade, sabendo que a pior dificuldade, a pior tempestade, a pior luta que qualquer de nós poderíamos enfrentar, nós não iremos enfrentar, porque o Senhor Jesus enfrentou no nosso lugar. Isso é maravilhoso. Quando você vai buscar a Deus em oração diante de uma dificuldade, por maior que seja essa dificuldade, você também pode agradecer a Ele que a pior tempestade veio sobre Ele mesmo, voluntariamente veio sobre o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus. E uma última coisa que eu quero destacar aqui para você pensar e refletir sobre esse salmo é que essa não foi a primeira vez que Jesus citou as Escrituras. Ele, o tempo todo, cita as Escrituras. A palavra de Deus está sempre na mente e no coração do nosso Senhor. No ministério de Jesus nós vemos o Senhor, o nosso Salvador, citando as Escrituras o tempo todo. Ele responde, por exemplo, na tentação no deserto, quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele responde a cada um dos ataques do diabo com passagens da Bíblia, especialmente do livro de Deuteronômio. Quando ele estava carregando a cruz, além do Salmo 22, ele também cita o profeta Oséias. Isso mostra pra gente, meus irmãos, que Jesus, o nosso mestre, ele estava de tal forma imerso na palavra de Deus, que a palavra vinha à sua mente, ao seu coração, de maneira espontânea. E isso capacitava o nosso Senhor a interpretar e a enfrentar cada desafio que surgia na sua vida. E o que Jesus fez, ele quer que os seus discípulos façam também. Que nós sejamos cheios da palavra, que nós permaneçamos nele, que permaneçamos no seu amor e que permaneçamos na sua palavra. Esse é o desejo do nosso mestre, que a gente seja como ele, que a gente faça como ele fazia. Que a gente permaneça na sua palavra e que a sua palavra permaneça em nós e que a palavra de Deus sejam as lentes através das quais a gente enxerga o mundo e a gente interpreta tudo o que acontece na sua vida. E a palavra de Deus é a única lente que de fato nos dá uma visão correta da realidade. Só com a palavra de Deus nós vamos entender o que de fato é a realidade que nós vivemos. E a gente não deve aceitar imitações. Há muitas lentes rivais à palavra que querem que você use para interpretar tudo o que acontece ao seu redor. Filosofias, ideologias, formas de pensar que vão tentar competir com a palavra e que vão dizer essa ideologia, essa forma de pensar é o que interpreta todo o resto que acontece na vida. Por exemplo, a economia, tem gente que pensa que tudo é dinheiro, tudo é econômico, tudo tem a ver com ganhar ou perder dinheiro.
Ou tudo tem a ver com política? Ou tudo tem a ver com sexualidade, com essa dimensão da vida? Perceba como dimensões da vida, elas tentam assumir essa posição central da vida. Não aceite imitações, não aceite substitutos. Como era com o Senhor Jesus, a palavra que sustentava o verbo encarnado de Deus, a palavra de Deus sustentava o verbo encarnado de Deus enquanto ele viveu, e especialmente quando ele morreu na cruz, quando ele estava enfrentando o maior dos desafios no nosso lugar. Que isso aconteça com a gente também. Ore para que você, como discípulo de Jesus, também aconteça isso na sua vida. Ore para que a palavra não seja apenas algo em que você vá de vez em quando, ou em que você acredita de maneira meio genérica, mas que ela habite ricamente em você, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Que a palavra habite em nós. Habite de uma maneira que remodele os nossos pensamentos, que forme as nossas emoções e que seja a base do nosso coração. Olhe para a palavra, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que você viva na presença de Jesus e viva como ele viveu, viva a semelhança do seu mestre, do seu Salvador. Para isso a gente precisa conhecer a palavra. Esses momentos de alimento, onde você pode ouvir, compartilhar depois na nossa mesa de comunhão, onde você pode também nos sermões de domingo, mas é preciso mais, queridos, é preciso nós engajarmos, abrirmos a palavra em casa, abrirmos nas nossas mesas, abrirmos nas nossas salas de estar, é preciso que a palavra inunde as nossas vidas, porque as rivais da palavra, as ideologias, filosofias rivais da palavra de Deus estão inundando as nossas vidas. Elas não têm nenhum pudor de tentar inundar as nossas vidas. Por isso, se jogue na palavra, deixe que a palavra entre no seu coração. Faça uma imersão na palavra de Deus. Você tem conhecido as declarações da palavra? Você tem experimentado as promessas da palavra? Você tem ouvido e respondido ao que a palavra te chama a viver? Que a palavra de Deus seja a nossa força e a alegria da nossa vida. Amém. Eu quero dar algumas perguntinhas para você refletir e compartilhar numa mesa de comunhão. A primeira pergunta é: você encontra conforto ao saber que o Senhor Jesus voluntariamente enfrentou a cruz e a punição pelo nosso pecado, enfrentou a ira e o abandono do Pai, para que nós, então, quando nós cremos nele, nós pudéssemos ser acolhidos e aceitos com base na sua justiça, aquele que foi feito pecado por nós, como Paulo fala aos Coríntios, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você encontra conforto nesse plano de amor, de salvação. E a segunda pergunta: a palavra de Deus tem sido as suas lentes, pelas quais você enxerga e interpreta tudo o que acontece ao seu redor, e através da qual você está entrando em contato com a verdadeira realidade da existência? Perceba, ela tem sido as lentes da sua vida. É pela palavra que você interpreta o que é finanças, o que é sexualidade, o que é política, o que é tudo ao nosso redor da vida. Quais são as lentes rivais que estão flertando com você para se tornarem a base da sua visão de mundo? Perceba, fique atento a elas também, tente identificá-las. Essas são as perguntas que você pode refletir e compartilhar com alguém, e também é convidado para estar nas nossas mesas de comunhão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos nos apegar ao Senhor Jesus, que é o Verbo encarnado de Deus, que nos amou e nos salvou, e que possamos ter a sua palavra como uma lente através da qual a gente enxerga e interpreta tudo na vida.
que nós possamos habitar na palavra, que ela habite ricamente em nós. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.